Como vocês estão? Aqui é a professora Tamires, de História. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as grandes navegações. Isso mesmo, aquele tema que sempre cai em alguma prova, sempre aparece em alguma tarefa, algum exercício, ou que sempre traz uma curiosidade por parte de todos nós. As grandes navegações são um tema importantíssimo, que geralmente está lá pelas matérias de 7º ano do ensino fundamental ou 2º ano do ensino médio. Quando nós falamos sobre as grandes navegações, nós estamos falando principalmente sobre 2 países europeus que saíram ao longo do século XV e do século XVI para explorar outras áreas do planeta, que até então ou eram só conhecidas por meio do imaginário coletivo, de geral da galera, ou tinham pequenas parcelas físicas conhecidas por conta de outros interesses e outras explorações que já poderiam ter sido feitas, mas nunca explorações verdadeiramente tão relatadas quanto foi no período das grandes navegações, nos séculos XV e XVI. Quando nós falamos de grandes navegações, são 2 países muito importantes que vêm de primeira na nossa memória. E sobre esses países nós vamos falar um pouco na continuidade desse vídeo. Bora lá? Os 2 principais países são Portugal e Espanha. Por quê? Eles foram considerados pioneiros, por 2 motivos. Localização geográfica privilegiada e pelo conhecimento náutico, que é o conhecimento de navegação. A primeira coisa que levou eles a expandir, que os levou até essa perspectiva, foi a dissolução do feudalismo, quando o feudalismo estava chegando ao fim, a formação dos estados nacionais, ou seja, territórios já com nome de países e os povos desses territórios com os respectivos nomes, e a expansão marítima. Os objetivos desses países era expandir o comércio com outros territórios do mundo que não apenas os europeus, o metalismo, que era a busca de metais e pedras preciosas, certo? Ouro, prata, pedras preciosas como rubi, esmeralda, entre outros interesses de riquezas, e também expandir o cristianismo. Expandir o cristianismo como fé, como forma não apenas de levar um conhecimento de matriz religiosa, mas também como uma forma de dominação política. Portugal estava centralizando o poder. Lisboa era uma cidade de rota comercial, e eles tinham um conhecimento muito bom sobre bússola e caravela, o que os auxiliou muito a conquistar esses objetivos. A Espanha teve Cristóvão Colombo em 1492, chegando onde hoje seria uma parte dos Estados Unidos da América. Disputava numa treta gigantesca com Portugal esses novos territórios, e além disso, também teve o Tratado de Tordesilhas, que dividia a América entre a América Portuguesa e a América Espanhola. O mundo estava unificado pelo comércio e o novo continente surgia no mapa. Como vocês podem ver neste mapa, que é um mapa que foi feito no século II, na verdade, por um sujeito chamado Ptolomeu, e foi sendo arrumado, vocês podem ver que o mundo conhecido até aquele período era um mundo basicamente europeu, com traços da Ásia e partes da África. Esse mapa se chama Mapa de Waldseemüller. É um mapa de 1507. Como já dito, se baseia no mapa de Ptolomeu, feito pelo século II ali, por essas idas e vindas. Nele se introduzia o novo continente, que era o continente americano. Ah, mas Psora, já não existia esse continente? Já, mas não tão conhecido em detalhes. E naquele tempo, pessoal, a gente não tinha o conhecimento de cartografia e mapas que a gente tem hoje. Eles faziam a partir da cosmovisão, das concepções que eles tinham a respeito dos conhecimentos e também das ideias mitológicas, maravilhosas e fantásticas, certo? Que é essa ideia de você colocar um pouco da sua imaginação. Se pode perceber aí que os europeus conheciam a parte leste do continente americano, que era o litoral, onde chegaram as primeiras embarcações, principalmente as caravelas, quando a gente se refere a Portugal. Esse mapa é considerado relativamente preciso, porque naquela época existiam instrumentos como bússola, astrolábio, outros instrumentos de precisão, mas não com a precisão que hoje em dia nós temos nos mapas digitais, por exemplo. Espero que vocês tenham aprendido algo e tenham gostado. Muito obrigada, grande abraço, valeu!